Olá, estamos juntos mais uma vez no Jornal NB News. E você já deixou nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo nos assiste? Enquanto você participa do nosso chat ao vivo, vamos para os nossos principais destaques. Lula aproveita apagão em São Paulo para controlar a ANEEL, diz o Globo. Comissão de Ética apura 2 novas denúncias de assédio contra Silvio de Almeida. E Van Hatten defende candidatura independente para a presidência da Câmara. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Um editorial de opinião do jornal O Globo destacou a insatisfação do governo Lula com o modelo de concessionárias privadas. Segundo o jornal, desde o temporal da última semana em São Paulo, que deixou mais de 3,1 milhões de pessoas sem energia elétrica, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aproveitou para tentar exercer controle político, ou seja, interferência sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Abre aspas, não passa de oportunismo a tentativa do governo Lula de usar o grave episódio do apagão em São Paulo para interferir na estrutura regulatória do setor elétrico, é o que afirma a publicação, que continua. Alexandre Silveira aumentou o tom das críticas à ANEEL, expondo a insatisfação do governo petista a concessionárias privadas que pressupõem agências reguladoras fortes e independentes. Fecha aspas, é o que diz então um trecho desse texto do jornal O Globo, que lembra ainda que o ministro chegou ao cúmulo de abrir uma investigação na Controladoria Geral da União, a CGU, para apurar possíveis irregularidades por parte dos diretores da ANEEL. No entanto, esse não é um papel que compete à CGU. O veículo também afirmou que a independência das agências reguladoras é importante, não só das reguladoras, mas em qualquer setor, e é essencial, pois evita, por exemplo, que uma intervenção política no mercado possa afetar a estabilidade jurídica, o respeito aos contratos, além da devida manutenção dos investimentos. O jornal também disse que a independência presume a presença de profissionais experientes do mercado e com mandatos fixos, sem qualquer vínculo com calendário eleitoral. O sobrinho neto da ex-presidente Dilma Rousseff, o também petista Pedro Rousseff, que aliás acabou de ser eleito em Belo Horizonte, vereador, disse em entrevista ao portal Uai que avisou aos colegas da Câmara Municipal de Belo Horizonte que irá adotar o padrão da Atena no embate parlamentar. Abre aspas. Gritaria e briga, de jeito nenhum, mas se tiver que dar umas cadeiradas, com certeza, porque eles só aprendem desse jeito. É só quando surge uma voz firme e corajosa contra eles que eles aprendem. O Pablo Marçal só parou de crescer quando tomou uma cadeirada na cabeça, para mostrar que não é tão homem assim não. A mesma coisa com o Nicolas e os fantoches dele, fecha aspas, disse então o vereador recém-eleito, sobrinho de Dilma Rousseff, que ainda nem assumiu o cargo. Pelo jeito, o sobrinho da Dilma, diferentemente da tia, que gostava de saudar a mandioca, queria estocar vento, arrancava algumas gargalhadas das pessoas, o Pedro Rousseff quer fazer da política um ringue. A título de curiosidade, até o momento nenhum representante da esquerda reclamou de violência política depois das falas de Pedro Rousseff. Por falar em violência política, saindo da ameaça do sobrinho da ex-presidente para uma ameaça ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que compartilhou com seus seguidores uma ameaça que sofreu durante visita a João Pessoa, na Paraíba. O ex-presidente esteve na capital paraibana para apoiar o ex-ministro da Saúde de seu governo, Marcelo Queiroga, que concorre no segundo turno pela prefeitura da cidade. Em seu perfil no Instagram, Bolsonaro postou a seguinte mensagem. Abre aspas. Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. Fecha aspas, é o que dizia aí o texto da ameaça. Em seguida, Bolsonaro escreveu: fato comum comigo, ameaças,
intimidações. Mas sou de direita, logo, tudo bem. Nesta sexta-feira, o ex-presidente postou em seu perfil no X um vídeo em que aparece em cima de um carro com uma multidão em volta e escreveu: "Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. Ah, ufa! Hoje Laura faz 14 anos. Bom dia a todos." Ali em cima do carro, ó. Em cima do carro, mãe. Aqui, ó. Bolsonaro em cima do carro, ó lá. Aí em cima do carro aqui, ó. Em cima do carro. 2 sites de aposta começaram a usar o selo fabricado com o logo do governo federal e o nome do Ministério da Fazenda, segundo a Folha, sem ter pedido permissão da pasta. Um terceiro site diz que está licenciado, apesar de a administração pública ainda não ter aprovado as outorgas para bets. O processo depende do pagamento de 30 milhões de reais à União. O Ministério da Fazenda afirma que a empresa não pode, ou melhor, as empresas, não podem usar marcas institucionais do Ministério e do governo federal nas suas comunicações. A lei tem o objetivo de restringir o uso da credibilidade do governo para auferir ganhos financeiros ou simbólicos e proteger a imagem da administração pública. O selo pode confundir o apostador, segundo o advogado especializado Pedro Porcaro, já que as regras criadas pelo governo para o setor ainda não estão em vigência. As empresas que passarem por análise deverão pagar 30 milhões de reais ao governo em novembro e receber uma resposta oficial somente em dezembro. Além disso, essas empresas aprovadas ou possivelmente aprovadas só poderão afirmar que estão licenciadas a partir de janeiro de 2025. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a declaração de nascido vivo, expedida pelos hospitais no momento do parto de um bebê nascido vivo, deve alterar os campos pai e mãe. Então, acaba com essas duas palavras, pai e mãe, e substitui por termos inclusivos, para englobar pessoas que não se identificam com o sexo, o próprio sexo. A decisão atende a um pedido do PT, que insurge contra as palavras pai e mãe, que, segundo eles, seriam discriminatórias em relação às mulheres que se identificam como homens no momento em que dão à luz. Apesar da decisão do Supremo sair agora, o SUS, comandado pelo governo Lula, já tinha mudado os termos pai e mãe. Mãe, no caso, para parturiente, e o pai para responsável legal. Agora, na decisão de quinta-feira, o STF decidiu que os termos devem ser postos juntos. Dessa forma, o formulário vai constar da seguinte maneira: parturiente / mãe e responsável legal / pai. Olha, eu já estou até imaginando no próximo Dia das Mães os meus filhos me desejando feliz dia da parturiente. Para o meu marido vai sobrar um feliz dia do responsável legal. Ainda sobre o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a falta de provas no caso de um homem preso na Papuda por 8 meses pelos atos de 8 de janeiro. Segundo o ministro, não há provas de que o denunciado tenha integrado o que o ministro chamou de organização criminosa, abre aspas, contribuindo para a execução ou incitação dos crimes e a regimentação de pessoas, mas ainda por sua condição de extrema vulnerabilidade e ausência de discernimento por sequer saber o que seria golpe de Estado ou deposição de governo. Fecha aspas. O ministro deu essa declaração, então, durante o voto pela absolvição do morador de rua Vitor de Jesus, de 24 anos, preso no plenário do Senado na manifestação do dia 8 de janeiro. Jesus disse em depoimento que frequentava o acampamento dos manifestantes contrários ao recém-governo declarado Lula, em
frente ao batalhão do Exército no Ibirapuera, pois recebia abrigo e refeições. Ele disse também que aceitou ir para Brasília porque queria conhecer a capital e entrou no Congresso Nacional no dia do protesto apenas por curiosidade. A Comissão de Ética da Presidência da República recebeu 2 novas acusações de assédio sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula, Silvio de Almeida. Ele foi demitido pelo governo em setembro, depois do surgimento das primeiras acusações. Entre elas, da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O colegiado determinou a abertura de novos procedimentos de apuração. Há, inclusive, já relatoras designadas para cada um dos novos casos. A defesa de Silvio de Almeida informou que não há qualquer procedimento formalmente informado aos advogados e, por isso, não iria se pronunciar. O recebimento das novas acusações foi confirmado pela Casa Civil da Presidência da República, mas não fica claro se as denúncias vieram de servidoras. A pasta, no entanto, acrescenta que não divulgará mais detalhes porque os procedimentos estão sob sigilo até a conclusão. Como não é mais funcionário da Administração Pública Federal, a pena máxima aplicada pela Comissão de Ética Pública é a chamada censura ética. Ela consiste em manter nos assentamentos funcionais do servidor por até 3 anos o registro da censura por eventuais consultas futuras. Então, alguém vai fazer uma consulta lá no histórico do ministro e ver que ele teve uma censura durante esse período. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que atua nos bastidores para que a oposição tenha um candidato próprio na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados em 2025. Segundo o deputado, já existe, no mínimo, 130 votos garantidos para um candidato de direita. O parlamentar também afirmou que a escolha de um candidato independente é essencial, principalmente porque os demais nomes são de centro e não estariam comprometidos com um possível processo de impeachment de Lula. Afinal, muitos desses nomes possuem ligações diretas com o governo federal, uma vez que ocupam cargos em ministérios. Mesmo com as movimentações e preocupações de Van Hatten, o partido de Bolsonaro, PL, deve apoiar o candidato indicado por Arthur Lira, Hugo Mota. Em troca de apoio, o PL visa a presidência, ou melhor, a vice-presidência da casa, e avançar com o projeto de lei para anistiar os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E aí há uma preocupação porque o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista e disse que realmente há ali uma disposição do PL em trocar os seus votos, né, de modo que essa nova presidência aprovasse, então, ou trabalhasse pela aprovação da anistia do pessoal do dia 8 de janeiro e junto com os presos políticos, os envolvidos no 8 de janeiro, também uma anistia para o Bolsonaro. E aí há uma preocupação porque um dos ministros do STF já disse que se houver um desvio ali da função, né, dessa anistia, que seria justamente em relação aos presos, aos envolvidos no dia 8, o STF cancelaria essa anistia. Então, muita gente preocupada aí com essa fala do Valdemar da Costa Neto, que revela que há uma jogada ali do partido condicionando o apoio a determinado candidato para que o Bolsonaro fosse incluído aí nesse projeto de anistia. Ficamos por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo. A gente se encontra numa próxima.